Ah, meu pastor, minha pastora. Aqui não tem pastora, nem consagrada, nem de consideração. É a esposa do pastor. É a esposa do pastor, não tem pastora. Em Abreu e Lima nem tem pastora de consagração e nem de consideração. Não é que a gente considera, não tem consideração de pastora. É a esposa do pastor. Isso é preciso ficar bem claro. Que agora está uma moda de pastora. Não é consagrado, não é de consideração. Aqui não tem consideração não. Cada um fica na vocação que foi chamado. O homem é o pastor e a esposa dele é a auxiliadora, esposa do pastor. E vai desenvolver o ministério fielmente e com alegria. Amém, meus irmãos? Eu acho que a igreja atual, ela está se apegando a muita bobeira. Nós temos que entender o que é a igreja. Primeiro ponto, o que é a igreja? Igreja é eclésia ou eclesia, que são chamados para fora. É o mesmo termo utilizado para Êxodo, no Equiodos, chamados para fora do Egito. Um dia a igreja foi chamada, ela foi comprada pelo precioso sangue de Cristo. A igreja foi predestinada e todos aqueles que creem passam a adentrar o corpo místico de Cristo. Esse corpo místico de Cristo, que é a igreja universal, que é a igreja católica, no seu termo original, que significa homens e mulheres, desde na dispensação da igreja, desde a sua edificação em Cristo, em Mateus 16, 18, e no dia do Shavuot, ali em Atos capítulo 2, versos 1 a 4, quando nasce a igreja, essa igreja é composta por homens e mulheres. Essa igreja foi chamada a proclamar, veja, uma raça eleita, um sacerdócio santo, uma nação sacerdotal, pedras que vivem, casa espiritual, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então veja bem, a igreja foi chamada para proclamar. Quem faz parte da igreja? Então, o que Paulo está falando em 1 Coríntios capítulo 14, versos 34 e 35, e 1 Timóteo capítulo 2, versos 11 e 12, é um caso específico, embora deve ser para toda a igreja, porque o texto-chave ali de 1 Coríntios 14 é que Deus não é Deus de confusão, e sim de paz, e que tudo deve ser feito com ordem e com decência, verso 33 e verso 40. Ou seja, então a questão não é homem e mulher, mas sim ordem e decência, mas sim a unidade no entendimento. Então veja, não estou aqui fazendo média com ninguém, eu só quero mostrar a doutrina bíblica. É que a igreja primitiva não estava preocupada com essa questão de função, né? Nós temos os 5 ministérios ali em Efésios capítulo 4, verso 11, e os que estão em vigência nos nossos dias, né? A partir do momento da morte dos apóstolos e dos profetas, do último, que foi João, e que a igreja está edificada no fundamento deles, escriturístico, Efésios 2, 20, 1 Coríntios capítulo 3, verso 10 e 11, 2 Pedro capítulo 1, verso 19, e aí os evangelistas anunciam, propagam essa mensagem, os pastores guiam e os mestres detalhadamente ensinam a palavra dos apóstolos e profetas. Então nem apóstolo tem hoje, que é o termo shaliá, é aquele que tem o mesmo peso da palavra do Senhor. Então veja, a igreja de Corinto, que estava em Corinto, que era uma igreja de gregos que se converteram, então passaram a ser igreja. No capítulo 1, verso 7, era uma igreja que não faltava dons, mas era uma igreja cheia de problemas, era uma igreja que havia divisão, versos 11 e 12, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Capítulo 3, versos 10 e 11, capítulo 4, versos 2 e 6, eles estavam ultrapassando a doutrina, por isso que Paulo disse, não podem lançar outro fundamento, o fundamento é Cristo, tomem cuidado do jeito que vocês estão se portando. 1 Coríntios capítulo 5, versos 1 a 5, eles toleravam pecados graves, sem disciplina, não choravam, do rapaz que se deita com a esposa do pai. 1 Coríntios capítulo 6, versos 1 a 7, havia litígios judiciais, irmãos levando outros aos tribunais e não se atentavam ao amor, que é o dom supremo e excelente, que Paulo escreve no capítulo 13. Depois nós vemos no capítulo 11, versos 2 a 16, Paulo falando do uso do véu na igreja. Então haviam algumas coisas que eram para diferenciação. 1 Coríntios 14, Paulo fala da ordem no culto que eu mencionei
um pouquinho para a gente. No verso 33, 34 e 33, 35, Paulo diz assim: conservem-se as mulheres caladas nas igrejas. Paulo está falando de todas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Veja, Paulo apela para a lei aqui. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Então, veja, o texto aqui está dizendo não a mulher no sentido genérico, né? Genaicos, né? Geneicos, que é o termo do grego. Então não é o sentido genérico das mulheres, mas as mulheres casadas. O termo falar significa emitir um som que é incompreensível por algum dom que elas estavam achando que tinham. Então, para tanto, elas deviam ser instruídas como a lei determina. Nós vemos que são casos específicos, assim como também em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, né, versos 9 a 15, se eu não me engano. No verso 15 nós vemos que a mulher ia ser conservada aquela que cumprir a missão de mãe, e a que não for mãe. E o texto mais acima vai falando de cabelo frisado, que seria cabelos cacheados, vai falando de ouro, de pérola, que as mulheres usam hoje nas igrejas. E Pedro fala, e também fala de vestuário dispendioso, que seria uma roupa cara. Depois nós vemos Pedro falando lá no capítulo 3, versos 1 a 3 da primeira carta, versos 1 a 4, que isso não seja o que se evidencia. Também não está dizendo que não possa ter, assim como Jeremias capítulo 9, verso 23 e 24, que o rico não deve se gloriar na sua riqueza, nem o forte na sua força, nem o sábio na sua sabedoria, mas gloriar-se no Senhor. Assim as mulheres deveriam ter o espírito manso, tranquilo, como convém às santas mulheres. Então, Paulo depois vai dizendo que ela não deve exercer autoridade de homem, não quer dizer que ela não deve exercer um ministério. Até porque nós vemos que mulheres na Bíblia, Paulo em Romanos 16, ele cita várias mulheres que ajudavam na obra, no trabalho, na obra do Senhor, e não especifica o que elas estavam fazendo. Nós vemos ali no capítulo 18 de Atos, Áquila e Priscila ensinando a palavra para Apolo, que era poderoso e eloquente nas Escrituras, mas faltava ali ainda ensinamento mais completo das Escrituras, e Priscila ensina também Apolo. Então veja, igreja é um ajuntamento de pessoas. A partir do momento onde estavam Áquila, Priscila e Apolo, aí você vai falar para mim, não é igreja? É porque você está acostumado com o que foi introduzido nas mentes, placa, denominação. Áquila e Priscila e Apolo, quantas pessoas tem? E Mateus capítulo 18, verso 20, o que Jesus disse? Pois onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Ou seja, aquilo já é uma igreja. São pessoas, é um ajuntamento a igreja. Nós vemos a mulher samaritana, capítulo 4, versos 29 a 28 a 30 de João, ela prega para uma cidade. Nós vemos que as primeiras que anunciam a ressurreição de Cristo foram mulheres. Então, nós não vemos a igreja primitiva com esse... Nós não vemos moravianos, nós não vemos os puritanos, nós não vemos os anabatistas. Então todos pregavam, todos estavam felizes, havia o derramamento do Espírito Santo. Então nós temos que parar com esse negócio de um pode, outro não pode. O homem e a mulher de Deus sabem como se portar. Deus usa quem Ele quer. Não estou falando de liderança. É o homem quem tem que liderar, agrade ou não agrade, mas a mulher, ela tem total liberdade do Senhor para exercer uma função ministerial. A partir do momento que a pessoa prega, a partir do momento que a pessoa apacenta, a partir do momento que a pessoa ministra, ela está exercendo uma função ministerial, e ninguém pode falar o que deve ou o que não deve fazer. Amém? Então, é só alguma contribuição que eu gostaria de dar. Para você, mulher, continue pregando a palavra. Saiba, pelas Escrituras, a mulher e o homem de Deus sabem se portar, né, em submissão, no caso, como a palavra de Deus determina, em receber a instrução, em estar debaixo de uma autoridade, mas também exercer a sua função, né, como igreja de Cristo, porque a igreja foi chamada a ministrar, a igreja foi chamada a proclamar a palavra de Deus.